em um grande centro, fazer uma viagem, inscrição para concursos, frequentar bares e shows ou até mesmo ir ao cinema, é imprescindível que você tenha sempre em mãos ao menos um dos principais documentos. Mas quais são esses documentos? Como retirá-los? O Informe Cidadania de hoje vai te ajudar nesse processo. Vem comigo! São tantos os documentos que temos que tirar ao longo da vida que muitas vezes até nos confundimos. Para ajudar você, nós listamos os indispensáveis no dia a dia, que são registros de nascimento e de casamento, RG, CPF e título eleitoral. A falta deles pode trazer problemas que você nem imagina, como o caso de Lidiane, que por muito pouco não perdeu uma grande oportunidade. Foi uma coisa horrível que aconteceu. Eu me dediquei 2 anos incansavelmente para estudar para os vestibulares, e aí, quando chegou na semana que eu ia fazer a prova do vestibular, então eu simplesmente perdi meu documento de identidade, que era o documento essencial para apresentar no dia da prova. Então, foi um episódio terrível, eu quase enlouquecia depois de tanto tempo estudando, de tanta dedicação. Quando foi 2 dias antes, eu inesperadamente recebi esse documento de alguém que tinha encontrado, me deixou na minha residência e aí eu pude fazer a prova aliviada. Inclusive, na época, eu passei em primeiro lugar para o curso de Ciências Biológicas e hoje eu trabalho como professora. E se eu não tivesse tido a oportunidade de encontrar essa identidade, eu não saberia como iria resolver. Já a Dona Maria quase não consegue embarcar com suas netas após um passeio à casa de parentes. Eu fui para o sertão, aí tudo bem, foi carro particular, né? Mas quando foi de volta, aí deu zebra, porque eu não levei o documento dessa daqui, né? Aí a moça disse que eu tirasse um documento dela, porque o registro é plasticado, aí já fica mais difícil ainda andar, né? O primeiro documento, o que torna você um cidadão de fato, é o registro de nascimento. Ele pode ser emitido nas próprias maternidades. Caso o pai não deseje, basta procurar um cartório e registrar a criança. Esse documento serve de base de dados para todos os outros que virão no decorrer da vida adulta, substituído apenas pelo de casamento. Tem de se fazer um registro no nascimento depois que o filho ou a filha nasce. Então, existe um documento que é a Declaração do Nascido Vivo, que é encaminhada através da maternidade ao cartório, através dos pais. Então, com esse documento, com a Declaração do Nascido Vivo, é que o cartório registra a criança, independentemente da situação econômica da família. É totalmente de graça, tanto o registro como a primeira certidão de nascimento ou também a parte do óbito. O registro geral, ou RG, é a identificação que dá andamento a toda a sua vida como cidadão. Através dela, é possível viajar, comprar, realizar matrículas e até mesmo financiamentos. Eu estou crescendo muito e já tá na hora de eu começar a ter minhas identidades, ter minhas coisas, meu CPF e tudo. Aí é melhor, porque se eu for criar mais tarde, vai ficar muito complicado para mim e para minha família para tirar. O cadastro de pessoa física, ou como é mais conhecido, CPF, não é mais um documento que você tem que ter. Ele tem uma importância fundamental. É o registro do cidadão brasileiro na Receita Federal. É um dos principais documentos para cidadãos brasileiros. Ao ser emitido, o CPF gera um número de 11 algarismos, que serve para a identificação. Não é obrigatório, mas é necessário para a maior parte das operações financeiras, como abertura de contas em bancos. O CPF é o único documento que pode ser cancelado quando o contribuinte não faz o recadastramento anual obrigatório ou a declaração de imposto de renda por 2 anos consecutivos. Ele pode ser suspenso por incoerências nos dados cadastrais, né? Tem algum dado que esteja errado, então ele passa a situação de suspenso. Pode ser cancelado em duplicidade, haver uma duplicidade e através de um processo administrativo, um processo judicial, aquele CPF foi cancelado ou nulo. E quais os prejuízos que pode ter o contribuinte que tem o CPF irregular? Então, a princípio, ele não pode usar esse CPF nas transações em que se exige o CPF. Por exemplo, abrir uma conta no banco, numa aquisição de imóveis, né, de bens ou compra de alguma coisa, o CPF tem que estar regular, porque senão o vendedor ele poderá rejeitar ou não aceitar, porque aquela pessoa, inclusive,
pode não ser, como está irregular, ele não vai ter a certeza, né, que não terá problemas com essa pessoa. Porque é interessante esclarecer que o contribuinte, ele tem a vida inteira dele um CPF só. Ninguém pode ter mais de um CPF. Se você não tem um número, não está sem um número do CPF, perdeu o CPF, o cartãozinho, então procure ver nos seus contratos, em outros órgãos, você já informou, em outros documentos, como na identidade, na CNH, na carteira, né, de habilitação, que pode ter o número do CPF lá. Se não tiver, inclusive pode até procurar a Receita Federal e recuperar esse número. Assim como o RG, o CPF também pode ser solicitado na Casa da Cidadania ou através de um programa governamental que leva a população impossibilitada de ir ao local de inscrição o direito de ser um cidadão. O trabalho itinerante do Programa Cidadão, ele percorre todos os 223 municípios. É solicitado através dos prefeitos, através de ofício, à Secretaria do Desenvolvimento Humano. Ela despacha o ofício para o Programa Cidadão e aqui nós montamos um cronograma mês no nosso posto fixo aqui em João Pessoa. Daqui nós estamos atendendo identidade, CPF, carteira de trabalho. Além do posto fixo que temos em João Pessoa, percorrendo todos os bairros da capital, presídios, hospitais e residência com pacientes que têm dificuldade de locomoção. A cada 2 anos, exercemos o direito de escolher os nossos governantes. E isso só é possível com o título eleitoral retirado nos cartórios eleitorais. O título de eleitor é um documento obrigatório a todo cidadão. Porque justamente no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, o voto também é obrigatório. E em sendo o voto obrigatório, por via de consequência, o documento que legitima o cidadão a exercer esse direito de voto, que é o título de eleitor, acaba se tornando também um documento obrigatório e indispensável para que o eleitor exerça diversos direitos, né, no cotidiano dele, no ordenamento jurídico pátrio. O cidadão precisa do título de eleitor, por exemplo, para se matricular numa escola pública, né, para abrir uma conta bancária, uma caderneta de poupança, né, para participar de um concurso público, né. Então são uma infinidade de ações, de atividades que reclamam a apresentação, a existência desse documento. Claro que em meio a todos esses documentos, existem muitos outros que também são indispensáveis para determinados assuntos e necessidades das pessoas. Então o cidadão, ele nasce com registro e termina a sua vida com o registro de óbito. Então, entre o nascimento e o óbito, existem várias situações jurídicas que ele pode passar na vida dele, né? Então, esses fatos todos, eles são registrados. Se tornou uma obrigação todo cidadão fazer o seu registro de nascimento, casamento, óbito no cartório do registro civil de cada cidade, de cada comarca. Não tem hoje documento quem não quer, né? Mas quem quer e força para ter, só custa o quê? Só pagar a passagem e vir para cá, pronto. Documentos como registro de nascimento, RG e CPF são retirados de forma gratuita. Eles são pessoais e intransferíveis. Por isso, em caso de perda ou roubo, comunicar imediatamente à polícia, para evitar transtornos e aborrecimentos futuros. O Informe Cidadania fica por aqui. Até a próxima edição. Uma das edições que nós ratificamos é o Farol da Cidadania. Esse foi o Dados Comigo, é o Farol da Cidadania. Até a próxima edição. Eu volto já.